Olá pessoal, recentemente vários seguidores me procuraram para comentar a recusa do Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais em apresentar os policiais militares à Polícia Federal para que fossem ouvidos na condição de investigados do crime doloso contra a vida de homicídio, em tese praticado no final do ano de 2021 na operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, que resultou na morte de 26 criminosos. Primeiro ponto, que tem que ser analisado. Você não pode afirmar peremptoriamente, que a presunção de inocência, que fique muito claro isso, ela aplica-se também aos policiais militares, por incrível que pareça, quando um policial militar ou policial civil, federal, rodoviário federal se envolve numa ocorrência em que venha a resultar na morte de uma pessoa, parece não haver presunção de inocência. A presunção de inocência é para todas as outras pessoas, menos para os policiais. A presunção de inocência aplica-se a todos e todos devem receber igual tratamento, inclusive os policiais. Nesse caso de Varginha, que os policiais estão sendo investigados, a Polícia Federal instaurou inquérito, e com razão, até porque havia o envolvimento de policiais rodoviários federais, e cabe à Polícia Federal investigar aqueles fatos em que policiais rodoviários federais praticam, aqueles fatos criminosos que os policiais rodoviários federais praticam em serviço, em tese criminosos. Tem que verificar, tem que apurar aí se há ou não a presença da legítima defesa. Então, nessa situação, a Polícia Federal instaurou inquérito e também começou a investigar os policiais militares, tanto é que intimou os policiais militares para serem ouvidos na condição de investigados. A Polícia Federal pode fazer isso? O comando da PM pode proibir, vedar, não liberar a participação de militares para serem ouvidos na condição de investigados nesse inquérito conduzido pela Polícia Federal? O tema é muito polêmico e divergente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os últimos julgados todos dele, são no sentido que cabe realmente à Polícia Civil, à Polícia Federal, investigar os crimes dolosos contra a vida praticados por militares em serviço. Por quê? Porque é a competência da Justiça Comum. A partir do momento em que a competência é da Justiça Comum, para o STJ, em razão da teoria dos poderes implícitos, esses fatos devem ser apurados pela Polícia Civil. Porque se a competência da Justiça Comum, consequentemente, cabe à Polícia Judiciária Civil apurar os fatos. É a regra, E aplica-se essa regra, inclusive, aos fatos praticados em tese criminosos por militares em serviço. Então, a jurisprudência do STJ tem se consolidado nesse sentido realmente. Então, nesse ponto, não há erro na intimação da Polícia Federal para que os militares sejam ouvidos aí no inquérito policial conduzido por um delegado federal. Agora, há também decisões em sentido contrário, mas não prevalecem, certo? Inclusive o STF, uma decisão do ministro Roberto Barroso, ele disse que caberia à Justiça Militar primeiro analisar ali se o fato era realmente crime doloso contra a vida, para depois encaminhar aí para a Justiça Comum. Já o STJ não. O STJ falou o seguinte, primeiro, o que o juiz militar tem que fazer de cara já é encaminhar para a Justiça Comum. Essa análise se houve legítima defesa ou não cabe à Justiça Militar, cabe à Justiça Comum. Mas analisando o voto do ministro Roberto Barroso, primeiro que ele não entrou no mérito, então é uma decisão sem uma fundamentação compatível com a jurisprudência do próprio STF, ele afirma que a jurisprudência do STF ela é nesse sentido, mas não há julgados nesse sentido do STF. Há uma DIC 1494, bem antiga, de 97, que o STF nada decidiu, ficou em cima do muro, falou que há uma aparente validade do artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, que determina que, nos casos de crime doloso contra a vida, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito à Justiça Comum. Então percebam, senhores, que ainda há uma discussão a respeito da competência, da atribuição para investigar. Agora, um outro ponto muito importante, o X da questão aqui, o comandante-geral ele pode proibir que os militares sejam ouvidos na investigação da Polícia Federal? Eu entendo que o comandante-geral da Polícia Militar, ele quis preservar uma prerrogativa da instituição de investigar os crimes militares, certo? Ele quis preservar que a instituição tenha a atribuição, na visão da instituição constitucional, de investigar os crimes militares, conforme, inclusive, previsto no artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. E o comandante-geral da instituição, ele tem realmente que preservar as prerrogativas da instituição e decidir que, caso pacifique em sentido contrário, aí passe a adotar o entendimento em sentido contrário. Mas enquanto comandante da instituição, eu não vejo erro em ele preservar uma prerrogativa que ele entende que é constitucional e legal da Polícia Militar apurar. Fato é que
é uma decisão institucional, mas, por outro lado, cabe aos militares decidirem se vão ser ouvidos ou não na investigação que tramita perante a Polícia Federal, certo? Por quê? Porque é um direito do militar, enquanto investigado, ele ser ouvido naquela investigação, né? Ele está sendo ouvido na investigação que tramita perante a Polícia Federal, ele está sendo investigado, nesse caso, perante a Polícia Federal, então cabe ao próprio policial militar decidir se vai ser ouvido. E não é possível que um militar seja, né, obrigatoriamente ouvido. Inclusive, a condução coercitiva, né, de investigados em inquérito policial para ser ouvidos pode configurar abuso de autoridade. Lembra daquele caso em que o então juiz federal Sérgio Moro determinou a condução coercitiva do Lula? Veio o STF e analisou o artigo 260 do Código de Processo Penal que permitia a condução coercitiva e falou: não foi recepcionado pela Constituição. Por quê? Porque na condição de investigado, cabe ao próprio investigado exercer o seu direito fundamental de presença ou não. É uma estratégia de defesa, e essa estratégia de defesa cabe somente ao investigado e à sua defesa analisar. Portanto, nessas situações, cabe aí ao militar decidir se vai ser ouvido ou não. Como há uma alegação de que já foram ouvidos no inquérito policial militar, entendeu-se que não há uma necessidade de ser ouvido na investigação que tramita perante a Polícia Federal. Correto? Então, investigado não é obrigado a comparecer em investigação, qualquer que seja. Investigação da Polícia Militar, investigação da Polícia Federal, investigação da Polícia Civil. O investigado, ele não é obrigado a comparecer. Inclusive, não cabe mandado de condução coercitiva. E obrigar que os investigados, militares ou não, compareçam para serem ouvidos, configura, em tese, crime de abuso de autoridade. Portanto, a nota do comando, ela é uma nota que visa preservar uma prerrogativa da instituição de investigar os militares nos crimes dolosos contra a vida, conforme artigo 82, parágrafo 2º do CPPM. Não há declaração de inconstitucionalidade desse artigo e é uma leitura perfeitamente possível de se fazer da previsão do Código de Processo Penal Militar, que cabe realmente à Polícia Militar investigar os policiais militares que praticam crimes dolosos contra a vida e contra o civil, ainda que haja julgados em sentido diverso do STJ. Fato é que esses julgados, eles não vinculam a administração pública. Se porventura, no futuro, o STF vier e falar assim: olha, vamos analisar em ação abstrata de constitucionalidade, ou então um caso concreto que o STF vai conceder um efeito aí vinculante à sua decisão, súmula vinculante, por exemplo, né? Aí sim, aí acabou. Não vai ter como as instituições militares investigarem mais os crimes dolosos contra a vida praticados por militares em serviço contra civil, certo? Então, respondendo aqui de forma muito clara aí para todos que me procuraram, a decisão do comando da instituição está correta? Sim, eu entendo que sim. Por quê? Porque o comando da instituição tem que preservar a instituição, certo? Esse é o papel do comandante geral da instituição. Ele tem que preservar a instituição sob o ponto de vista legal e constitucional, e ele tem fundamento para isso, tá? Tem decisões em sentido contrário? Tem decisões em sentido contrário, mas não vincula a administração pública ainda. No futuro pode ser até que venha vincular. Mas espera aí, o comando soltou essa, conforme o que eu estou te falando aqui, é o que a imprensa divulgou. O comando decidiu dessa forma, mas o militar, ele pode comparecer? O comando pode proibir o militar de comparecer? Não, isso não pode, tá? Que fica muito claro. É um direito do militar comparecer e ser ouvido na investigação. Então, o comando soltou essa decisão, né? Essa nota que a imprensa divulgou, nem sei se foi nota, né? A imprensa, a gente tem que ler o que a imprensa divulga, né? Com certa cautela. Mas o comando tomou essa decisão de não apresentar os militares, e essa decisão, né, ela certamente foi ajustada com a defesa dos militares. Porque se um dos militares insurgisse, eu quero falar, o comando seria obrigado a autorizar a fala do militar na investigação. Correto? Então é isso aí, é um tema polêmico, não tem nada pacificado. Resumindo, quem vai julgar esses fatos, caso se considere que houve realmente homicídio doloso? Justiça Federal, Tribunal do Júri da Justiça Federal, julgará tanto os policiais federais quanto os policiais militares. A Justiça Militar pode arquivar o caso, pode arquivar o inquérito policial militar para o STJ? Não, tem que remeter imediatamente para a Justiça Comum. Beleza? Policial militar é obrigado a comparecer para ser ouvido nas investigações? Não. Seja investigação na Justiça, seja investigação perante a Polícia Militar, seja perante a Polícia Federal ou perante a Polícia Civil. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas, estou à sua disposição. Se você ficou com dúvida, comente aqui embaixo. E eu vou colocar os julgados aqui, como mencionei para vocês, tá? Aqui embaixo também. Um grande abraço e até a próxima.